Olá, tudo bem? Tudo bom com você? Muitas pessoas me pediram para explicar para que servem estes acentos que nós temos na língua portuguesa. Então, hoje você vai saber tudo. Pegue o caderninho e bora lá! Os acentos na língua portuguesa vão te ajudar a pronunciar melhor as palavras do português. Exatamente, porque eles servem para mostrar a tonicidade da palavra. O que é isso, né? Qual é a sílaba tônica? Qual é a sílaba mais forte? Ou seja, aquela que você tem que dar mais ênfase na hora de falar. Por exemplo, eu falo rápido, né? Então temos este acento no A e significa que o Rá é a sílaba mais forte. Então você não vai dizer rapido, mas vai dizer rápido. A mesma coisa você. Nós temos o acento e indica que esta última sílaba é a mais forte. Então você tem que dizer você e não você, né? Mas sim você. E quais são eles? Qual é a função de cada acento? Vamos começar com o primeiro, que é o acento agudo. O acento agudo é aquele presente em palavras como vovó, até, língua, é. Ah, muito bem. Então veja só, ele está indicando qual é a sílaba mais forte, por exemplo, até, né? A forte é té, não é o a, não é até, mas é até, assim como vovó, né? Que a sílaba mais forte é o segundo vó, então vovó. Mas veja que ele também serve para mostrar como é o som desta vogal. Exatamente, porque até, olha só, é um E aberto, como eu costumo dizer, né? Então não é até, mas sim até, até. A mesma coisa, vovó, vai ser vovó, né? Então este O fica aberto, fica O. Talvez vocês não consigam perceber muito o som, mas existe diferença sim neste som para nós brasileiros, né? Nós identificamos muito bem o som do O e do O, o som do E do É. Por isso que nós temos também o verbo é, né? Por exemplo, ela é bonita, então ela é, né? Aberto. E temos a conjunção, né? Que é o E. Por exemplo, gosto das cores vermelho e laranja, né? Então, vermelho e laranja. Então, temos a diferença na pronúncia do E e do É. Então, neste caso, bem importante isso, né? Vai indicar a sílaba tônica, a sílaba mais forte, mas também vai indicar a pronúncia desta vogal, tá bom? Temos também o acento grave. Qual é ele? Ele é chamado na língua portuguesa de crase. Crase é uma palavra do grego, né, que significa junção, fusão, porque ele é a fusão de um a preposição com a artigo, e a fusão destes dois as dá-se uma crase, essa junção que ganha então este acento grave. Ele normalmente fica sozinho, né? Por exemplo, eles foram à padaria. Então este a fica sozinho, ou elas assistiram às aulas de português. Então este as também ganha esta crase. Mas não é uma sílaba, não vai indicar tonicidade. Aí a pronúncia, muitos perguntam, e a pronúncia como fica? Não muda. O A com o acento ou sem o acento não muda a pronúncia. A mesma coisa quando tem um acento agudo, como eu dei o exemplo, rápido. Rápido é somente para indicar que o Rá é a sílaba mais forte, mas o som não muda, porque é A. A no português só tem apenas um som, tirando o som nasal, que é outra situação, é outra coisa, tá bom?
Então, este acento grave, ele só vai indicar esta crase, ele não vai alterar o som e ele não indica a sílaba tônica, porque ele nunca vai ser usado em uma palavra, somente no a ou as, tá bom? Eu tenho um vídeo aqui, vou deixar o card no final também deste vídeo, vocês podem assistir, falando somente sobre a crase, né? Explicando direitinho quando ocorre a crase, o que é uma crase na língua portuguesa. Mas vamos para o terceiro acento, que é o acento circunflexo. Exatamente, este nome, né, mais difícil, né? Circunflexo. Ou, quando crianças, nós chamamos de chapeuzinho, porque parece um chapéu, né? Então, um chapeuzinho. Este acento também serve para indicar a tonicidade da palavra. Exatamente. Então, qual é a sílaba mais forte que você deve pronunciar? Como no caso de você. Você. Não vamos dizer você, mas sim você. Você, a mais forte é o C, é a segunda sílaba. Como é o caso de vovô. Vovô. Exatamente, então a segunda sílaba que vai ser mais forte, né? E este O vai ser fechado, vovô, vovô, ao contrário da vovó, que é aberto com o acento agudo. Temos o caso, por exemplo, de bebê, bebê, né? Que é a criança bem pequena, então um bebê. E nos ajuda a diferenciar de outras palavras, né? Porque nós temos bebe, né? Nossa, ele bebe muita água, ela bebe muito refrigerante. Então, bebe e bebê. Por isso a importância do acento, por isso a importância da pronúncia, para não confundir com outras palavras, né? Assim como nós temos pode, né? Ela pode fazer isso para você, ou ela não pôde fazer isso para você, ou seja, é o verbo poder, só que no passado, no pretérito perfeito. Ele ganha o acento circunflexo, porque daí a pronúncia dele muda de pode aberto para pôde, e ele é então um verbo no pretérito perfeito no passado. Temos também aquele exemplo, né, que eu coloquei até outro dia no meu Instagram. Você conhece o meu Instagram? Vou deixar aqui o link para você dá uma olhadinha depois, que todos os dias eu coloco muito conteúdo lá. E eu coloquei o post e aí tem também o que? Coco e cocô. Coco, que é a fruta, né? O fruto que vem do coqueiro, e o cocô. Então, super importante. Importante a pronúncia, importante na ortografia, né? Saber escrever corretamente, porque a falta do acento pode causar uma confusão aí também. E esses são os 3 acentos da língua portuguesa. Tá, mas e o tio? Aquele que a gente vê, né? Que faz o nasal, como em mão, como em pão. Ele não é um acento? Não, ele não é considerado um acento na língua portuguesa, ele é apenas considerado um sinal para indicar a nasalização da vogal. Exatamente, ele só serve para indicar a nasalização. Então, sempre que a gente tem aquele tio, a gente sabe que aquele som vai ser nasal. Mas ele também indica a tonicidade da palavra. Sim, ele vai indicar qual é a sílaba mais forte na pronúncia. E isso nos ajuda muito, como coração, né? Coração, a sílaba mais forte é o ão. Então, sabemos porque temos o tio ali. Assim como a palavra irmã. Irmã, a mais forte é o mã. Então, irmã. Olha só, então está indicando a nasal, mas também a sílaba forte, como maçã, maçã. Olha só, a mais forte é o san, maçã, maçã. Outra palavra bem importante é cristã, né? Ah, eu sou cristã. Olha só, nasal e sílaba forte, cristã.
cristãos, cristãos, tá bom? Então, não podemos esquecer este tio também quando estamos escrevendo estas palavras. E agora, vocês podem perguntar, já vi palavras no português que tem o tio e tem outro acento. Como que a gente sabe, então, qual é a sílaba mais forte e qual é a sílaba tônica? Por exemplo, a palavra órfão, né? Nós temos o acento agudo e temos o tio. Neste caso, vence o acento agudo, né? Ele é o acento, ele que vai mandar ali naquela palavra. Então, vai ser órfão, né? Órfão. Então, o mais forte é or. A mesma coisa na palavra bênção. Bênção. Nós temos o tio no são, mas temos o acento circunflexo no e de bênção. Então, a mais forte vai ser bênção. Então, sempre que vocês virem palavras que tem o tio, mas tem um outro acento, você sabe que a sílaba mais forte vai ser aquela onde está o acento e não onde está o tio. Certinho? Ficou claro para vocês então? Então temos o acento agudo, né? Como em está, como lá, como até. Temos o acento grave, que indica crase, como em a e as. Temos o acento circunflexo, como em você, como em bebê. E temos o tio, que não é um acento, mas é um sinal que indica a nasalização da palavra e também a tonicidade. Certo? Vamos fazer um trava-línguas? O que vocês acham? Vamos fazer para praticar e perceber a importância de pronunciar, né, corretamente de acordo com a sílaba mais forte? Vamos lá! O sabiá não sabia que o sábio sabia que o sabiá não sabia assobiar. Gente, sabiá é um pássaro, tá? Sábio é aquela pessoa, então é um substantivo, né? A pessoa que tem muita sabedoria, então é um sábio. E assobiar é isso. Não se assobiar muito, só isso. Então, esse assobiar é o verbo, tá bom? Então, assobiar, sabiá é o passarinho, sábio, a pessoa de sabedoria, e sabia é do verbo saber, né? É o imperfeito, pretérito imperfeito do verbo saber. Vamos novamente, então. O sabiá não sabia que o sábio sabia que o sabiá não sabia assobiar. O sabiá não sabia que o sábio sabia que o sabiá não sabia assobiar. Tô com a minha cola aqui, gente, senão eu também não ia saber fazer. Eu também não sabia fazer esse trava-línguas. Vamos lá. O sabiá não sabia que o sábio sabia que o sabiá não sabia assobiar. O sabiá não sabia que o sábio sabia que o sabiá não sabia assobiar. Meu Deus, difícil, né? Mas ótimo para vocês praticarem e verem essas diferenças, tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado deste vídeo e deixe nos comentários, então, frases, né, com palavras com um desses acentos que eu mostrei aqui. E se você gostou deste vídeo, por favor, deixe um like para mim, tá bom? Eu vejo você na próxima aula. Um super beijo e até lá. Tchau, tchau!